Eric, dessa geração aí de games, essa geração aí de games sendo lançada, tem te agradado? Não muito. Vou te explicar por quê. Vou pegar o caso do PlayStation, vai. O Spider-Man foi o último jogo lançado, por exemplo, pro PlayStation Studios. Ele foi lançado ano passado. Nós estamos em agosto e até agora a PlayStation Studios não lançou nenhum. E eles estão dizendo que só vai lançar pro ano que vem. Entra mais ou menos no que a gente falou no episódio passado. Os jogos estão ficando cada vez mais caros. As pessoas estão indo muito pro serviço de assinatura, né? E assim, a gente não está vendo um avanço gráfico, Isaac, como a gente via no passado. Estão tendo menos jogos com menos impacto. E assim, vamos pegar, já que a gente está falando de PlayStation, tem muito... jogos que são exclusivos do PlayStation 5, por exemplo, hoje, dá para contar nos dedos da mão. Porque ou ele tem no PlayStation 4, que é o anterior, ou ele tem pro Xbox, ou ele tem pro PC. Então, eu acho que a gente está carecendo de grandes jogos, como a gente já teve no passado. E vou finalizar isso aqui dizendo algo a mais ainda. É a pior geração de todas, em questão de jogos. Caramba. Todas as outras gerações foram melhores. Caramba. Infelizmente, nesse momento, é isso aí. PlayStation 5 Pro, o que esperar dele? Olha, é uma pergunta polêmica, porque muita gente gastou R$5.000 num PlayStation 5, né, o chamado PlayStation 5 Fat, ou base, né, que é o primeiro que lançou. Hoje já tem o Slim, que ele é o mesmo PlayStation, só é mais reduzido e menor, né, com o tamanho dele e tal, mais leve também. E como a gente não está vendo essa quantidade de jogos, né, e alguns jogos não estão conseguindo realçar toda a sua potência também pelo hardware do console. O hardware não está conseguindo realçar toda a potência. Há quem discorde, há quem acha que não. O PlayStation 5 ele tem muita lenha para queimar ainda. O Pro ele vem para trazer mais potência. Parece que o mercado está caminhando para lançar grandes jogos depois do lançamento do PlayStation 5 Pro e do Xbox. São consoles de meio de geração, né? Antes a gente comprava um Super Nintendo e ia com o Super Nintendo até o fim da geração. Comprava um Mega Drive e ia com o Mega Drive até o fim da geração. Play 2, Xbox 360. Já na geração passada, Play 4 e Xbox, eles começaram com essa ideia de atualizar no meio da geração com um console mais potente. O PlayStation 5 Pro, ele, por exemplo, tem uma unidade chamada teraflops, tá? Como que eu posso te explicar? Quanto mais teraflops uma placa de vídeo tem, mais condições ela tem para te trazer realismo dos gráficos. Claro que não é só isso, é toda uma arquitetura do videogame, processador e tal. Hoje, o PlayStation 5 tem... o sistema dele tem 10 teraflops. O Pro vai ter 33. Então já é 200% a mais. O Ray Tracing, que é o brilho nos espelhos, a iluminação, sombra, ele tem uma determinada qualidade que é 1x. O do PlayStation 4 Pro vai ser 4x. 4 vezes mais. E acredita-se que ele que jogos terão melhorias para o PlayStation 5 Pro que não vai ter para o outro, porque ele vai ter mais potência. Então, o Ray Tracing, os teraflops, mais capacidade de armazenamento, né? Mais velocidade dos jogos. Os jogos hoje em dia ainda tem os chamados load, né? Você tem que ficar esperando, às vezes, carregar ali o jogo e tal. Ele vai carregar mais rápido. Então, é isso, né? Outro detalhe. Os jogos hoje, Isaac, tanto no Xbox Series como no PlayStation 5, você não está conseguindo mais jogar o jogo em 4K 60 FPS. Você tem que escolher. Você quer mais fluidez no jogo? Vamos reduzir a qualidade gráfica para 2K. Ah, não, mas eu quero o máximo da qualidade. Então vamos cair para 30 FPS. E o PlayStation 5 Pro, ou o próximo Xbox também, que a gente poderia ter falado, não temos ainda nenhum rumor, mas provavelmente teremos um novo Xbox para competir com o Pro. Ele vem para trazer esse 4K 60 FPS que foi prometido e não cumpriram ainda. Olha só. Ô, Eric, pode comentar um pouco com a gente aí dos próximos lançamentos aí da franquia Resident Evil? Olha, Resident Evil tem muitos rumores aí, cara. Muitos.
Resident Evil Zero Remake, né? Um jogo que foi lançado lá em 2002, tá pra gente ter um remake de Resident Evil Zero. O Resident Evil 1, estamos pra vir com um remake e um fato curioso, Isaac. Acho que seria a primeira vez que a gente vai ver o remake do remake. Eu não me lembro de ter visto nada disso no mundo e universo dos games. Por quê? Porque o Resident Evil é de 1996, o original, e lançaram um remake em 2002. E aí agora eles querem refazer um outro jogo, fazer um jogo com os gráficos atuais e tal. Então parece que para 2026, quando a franquia vai completar 30 anos, ele viria com esse... Eles iriam lançar, né, esse jogo Resident Evil 1 Remake do Remake. Resident Evil Code Veronica, um jogo lá da época do Dreamcast, né? Um jogo também muito antigo. A fanbase quer realmente que exista esse remake, né? Então acredita-se também que virá. Eu acho que isso está bem próximo de acontecer, tá? Resident Evil 9, que é a sequência do 8, o último que veio. Acho que é bem provável que também já está meio que no forno. Eu acho que seria isso, Isaac. Eu posso estar esquecendo um ou outro aqui, mas eu acredito que seja... Resident Evil 5, Remake. Que acabou de sair o 4 agora e foi um sucesso de vendas. Então, Resident Evil 5 também. E quais são os melhores jogos dessa franquia? De Resident Evil... cara, eu colocaria em primeiro lugar Resident Evil 2 Remake. Eu gosto muito dos jogos antigos, mas pra mim eles são como, por exemplo, um belíssimo carro Maverick. É ótimo, mas se eu tiver a oportunidade eu vou andar com uma Ferrari 2024 e não com uma Maverick anos 70. Eu sei que tem gente que tá em casa que iria preferir o Maverick. Eu ficaria com a Ferrari 2024. Os remakes que nós estamos vendo hoje, pra mim, são como se fossem as Ferrari de 2024. Então eu ficaria com Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 4 Remake, colocaria também, muito bom. O 1 Remake tem que estar, que é excelente. Vou citar Resident Evil Revelations 2, que é um jogo que divide opiniões. Alguns gostam, outros não. Pra mim, estaria entre os melhores também. Resident Evil Zero, eu acho legal pra caramba. Ele vem com os mesmos gráficos do 1 Remake, surgiu em 2002. Os dois surgiram em 2002 pro GameCube. Tem uma curiosidade, Isaac. O produtor de Resident Evil se chama Shinji Mikami, né? Lá no início. Hoje ele já não tá mais. Lá na Capcom, que é a produtora. E quando ele lançou o Resident Evil 1 Remake, ele falou o seguinte: eu quero esse jogo no GameCube da Nintendo, esse jogo nunca vai sair dele. Por quê? Porque o Nintendo GameCube não estava vendendo bem. O Nintendo GameCube, né? Ele não estava vendendo bem. E aí, com o Resident Evil, que é uma franquia fortíssima, vamos injetar, as pessoas vão querer. Mesmo assim, não conseguiu. O jogo não vendeu bem, sendo excelente. As pessoas estavam com o PlayStation 2, né, o console mais vendido até os dias de hoje. E ele, na época, deu uma declaração que ele faria um harakiri se o jogo saísse. Quem não sabe o que é o harakiri, o cara pega a espada do samurai e faz exatamente isso. Ele falou, eu faço um harakiri se esse jogo sair. E o jogo saiu. Aí perguntaram pra ele, mas o Shinji, e agora? Você não falou que faria um harakiri? Ele falou, né, mas agora eu não tô mais na Capcom, se eu tivesse lá ele não teria saído, não sei o que, mas falou que não saiu. E aí aconteceu isso. Então, esses são os meus principais e essa é a curiosidade, né? O Eric, você falou pra gente dos melhores, aí fala o pior. Pior? Cara, com certeza, toda vez que o Resident Evil tentou fazer jogos pra serem jogados online, multiplayer, se deram mal. Sempre, cara. Tem o Resident Evil Reverse, lançaram alguns aí péssimos. Mas eu queria citar aqui a DLC do Resident Evil 8 Village, que é a DLC da... até me fugiu o nome agora. É a DLC, não fiz nem questão de gravar o nome de tão ruim que é. Sombras de Rose, até lembrei. Sombras de Rose. Ela é muito ruim. Por quê? Porque Resident Evil, é você usar pistolas, bazucas e tal, e esse aí ela meio que vai no poder, assim, fazendo umas coisas com a mão, assim, cara, é muito criticado, e eu vou colocar entre os piores aí, vai. O Eric, ainda falando de Resident Evil, o Resident Evil, ele se trata do quê? Tipo, qual é o real tema de Resident Evil? Você pode explicar pra gente? Quando ele surge lá em 1996, se entendia que ele era um jogo de zumbi. Porque era dentro de uma mansão, você lutava contra zumbis, tinha alguns monstros ali e tal. Com o passar dos anos, você começa a sair só de dentro de uma casa, começa a ir para cidades, né? Andando por ruas e tal. Então começou a se entender que, não, peraí, não é só sobre apocalipse zumbi. Mas, no original, Isaac, ele se chama Biohazard, lá no Japão. Ele se chama Biohazard, que significa risco biológico. E depois, pro ocidente aqui,
ele chegou como Resident Evil já lá naquela época mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas às vezes criticam, falam, pô, mas peraí, por que o Resident Evil está trazendo tantos monstros? Por que está desfocando dos zumbis? Mas pera lá, ele é um jogo sobre risco biológico. Ele vai abordar outros temas, outras coisas mesmo. Então, é sobre isso, sobre risco biológico. Isso é legal, interessante. Hein? O Eric, agora fala pra gente aí, explica aí com detalhe pra gente a diferença entre reboot, remake, remaster. Explica isso pra gente aí. Beleza. Essa aí é uma confusão na mente da maioria do pessoal. Mas eu vou usar a franquia Resident Evil para te explicar isso. Então nós tínhamos, por exemplo, o jogo original de 1996. O Shinji Mikami resolve que não, vamos fazer um remake. Então ele foi lá e refez aquele jogo que existia lá em 96 para 2002, com gráficos melhores. O jogo é um sucesso tremendo. O que é um remaster? Ele pegou esse jogo, por exemplo, que é um remake de 2002, e remasterizou ele no ano de 2015 para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. É o mesmo jogo, só que ele tem uma qualidade gráfica ali, foi polido, teve um polimento nos gráficos. É o mesmo jogo. O remaster é o mesmo jogo. O remake é um jogo refeito. Né? Aí a gente tem o reboot. O reboot, o melhor exemplo que eu poderia dar é da franquia Tomb Raider. A franquia Tomb Raider fez um reboot. Ela pegou os jogos que tinham lá nos anos 90, com a Lara Croft, e criou uma história nova. É a mesma Lara, com a sua pistola, mas é uma história completamente diferente. Um jogo que foi lançado, um jogo, inclusive, dos melhores jogos que eu já joguei, jogo de 2013. O Resident Evil, inclusive, quase fez isso com o Resident Evil 7, que ele não tem a numeração 7, inclusive. Ele quase fez um reboot. Eles iriam... porque estava tendo muitas críticas por causa de Resident Evil 6 e tal. Isso foi falado depois que eles tinham a ideia de zerar a franquia. Vamos fazer de novo. E realmente, se você pegar a ideia do Resident Evil 7, ela é muito parecida com a do Resident Evil 1 lá de 1996. Mas depois eles resolveram que não, vamos fazer como uma sequência mesmo e tal. Aí nós temos a portabilidade. A portabilidade, sabe o que ela é? É você pegar um jogo que ele aí não tem remasterização. Você pega o mesmo jogo lá do Play 2 e joga no Play 4 hoje. Tá cheio de jogo assim. O Resident Evil 4 foi feito uma portabilidade. Era um jogo de Play 2 e hoje você tem até pro Play 5. É o mesmo jogo. Depois eles fizeram um remake e tudo. Então a portabilidade seria, uma preguiça da produtora de tipo, pô, não quero mexer com isso aqui. Do jeito que tá bom, tá aí. Se quiser jogar, joga. Se não quer, não joga, né? Então ficou o remake, remaster, reboot, a portabilidade. E a Capcom com Resident Evil lançou uma coisa que ninguém conhecia, chamada reimaginação. A reimaginação é o que aconteceu com Resident Evil 3. Ela foi para fazer um remake do Resident Evil 3, mas ela falou, eu vou fazer uma reimaginação. Todo mundo falou, o que ela vai fazer? Aí ela mexeu no jogo, ela não fez igual. Ela foi extremamente criticada por ter sido infiel ao original. Mas ela falou, é a reimaginação, é o que eu quis fazer. Então essa é a diferença, pra quem não conhecia, é isso aí. Legal. O Eric, no último bate-papo que a gente teve, você comentou com a gente seu top 5, né? Você falou um pouco dos jogos e tal. Vamos expandir isso aí pra um top 10? Pode ser, boa ideia. Pode ser. Cara, essa eu tenho em mente, né? Alguns jogos aí. Horizon Forbidden West, que é um jogo que agora saiu pro PC depois, né? Horizon Zero Dawn, colocaria. Rocket League, que eu citei aqui nos troféus, né? Colocaria, jogo Limbo, jogo Inside. Tem muito... Cara, não tem como não trazer para um top melhores jogos um Donkey Kong, a trilogia lá do Super Nintendo. Isso porque eu falei só de um Resident Evil, mas eu poderia citar vários aqui que entrariam nos melhores jogos também. Eu acho que seriam esses, cara. Seriam esses jogos aí. São jogos muito bons. Seriam esses. E agora fala pra gente dos melhores jogos aí de mundo aberto que você considera. Jogos de mundo aberto? Pô, essa seria fácil de falar. Mas sabe o que eu vou fazer, Isaac? Ao invés de citar, vamos dizer assim, aqueles jogos já batidos do público, poderia citar aqui pra você, Skyrim, The Witcher 3, Elden Ring, que é um jogo que tá aí no momento. Poderia citar o Zelda do Nintendo Switch, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Ou os meus preferidos, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, GTA V, Red Dead Redemption 2, mas eu quero citar pelo menos uns 3 jogos que não são muito falados e eu gosto muito. Mafia, edição definitiva, Definitive Edition. Excelente, Isaac. Eles pegaram um jogo que era do Play 2 e aí sim fizeram um trabalho muito bacana, fizeram um remake. O jogo é sensacional. O Mafia 2, aí ele é só uma portabilidade. Aí a produtora, no Mafia 2, não fez um remake, mas ainda assim, como o jogo é muito bom, é muito legal de se jogar.
E tem um jogo chamado GTA da China. Chama-se Sleeping Dogs. O jogo é muito bacana, é um jogo de mundo aberto. Parece um GTA, mas a ambientação dele é chinesa. É um jogo muito legal também. Citei agora, entre os melhores jogos, o Horizon Zero Dawn e o Forbidden West, que está na minha lista de melhores jogos. Mas também são jogos de mundo aberto que poderiam estar. Eu acho que seriam esses. Bom, já que a gente está falando dos melhores jogos, e de luta, quais são os melhores? O recente Street Fighter 6, né? Recente, assim, foi lançado ano passado, mas é um jogo aí que tá no páreo aí ainda, né? Número 1 pra mim. Melhor jogo de luta que eu joguei. Citaria pra você um jogo com personagens da DC, chamado Injustice, né? Onde o Superman vai lutar contra o Batman, a Mulher Maravilha contra o Aquaman. Cara, muito bom, Isaac. Muito legal o jogo. Vou citar um jogo lá dos anos 90, dos primórdios, Street Fighter Alpha 3. Joguei demais, jogo até os dias de hoje, muito bom. Acho que não poderia faltar um jogo também da franquia Samurai Shodown, o 4. Citaria o Samurai Shodown 4. E é isso, acho que seriam esses. Pô, Eric, teve um anúncio que o personagem Terry, né, do Fatal Fury, ele vai pro Street Fighter. Você pode comentar um pouco sobre isso? Momento histórico, Isaac, no gênero de luta dos games, né? Nunca a gente teve, nos jogos de Street Fighter, um personagem que fosse de uma outra franquia, da franquia Fatal Fury. E não é só o Terry, viu? Tem a Mai Shiranui, que é uma personagem feminina também do universo Fatal Fury, que vai estar lá. Então é um momento histórico aí pro universo dos jogos de luta. Tô ansioso para jogar com o Terry contra Terry versus Ryu. Vai ser sensacional esse crossover aí. Legal. Ô, Eric, e o game UFC? Você curte? Legal, o UFC é bacana. Não entra no meu top, mas é bacana, é divertido. Com o UFC ele tem umas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, não é só vai de uma luta para outra, né? Você tem que ir para coletiva de imprensa, aí dependendo, você vai lá, tem que postar na rede social do jogo alguma coisa. Mas é legal, é bacana. Eles estão melhorando cada vez mais os gráficos, né? As mecânicas do jogo. Eu me divirto bastante. The King of Fighters, qual é o melhor? Olha, vou citar o The King of Fighters 98. Eu acho que ele consegue ter o equilíbrio de tudo. Número de personagens, gráfico, né? Um jogo que eu joguei muito na época dos arcades, antes de ter nos consoles ali, sabe? Ia nas máquinas jogar com a ficha ali e tal, nos anos 90. Eu ficaria com 98. Legal. Bom, já que a gente tá falando aí dos melhores, e Mortal Kombat, qual é o melhor? Difícil essa, Isaac. Vou citar o Mortal Kombat 2, tá? Lá dos anos 90, mas com um pezinho muito forte com os atuais também. Gosto do Mortal Kombat 10, do 11, joguei muito 9 também. Mas eu vou citar o 2, vai. Vou citar o Mortal Kombat 2. Legal.